pessoal, aqui é a professora Gabriela. Eu vou explicar para vocês os exercícios de língua portuguesa da apostila de agosto do 9º ano, tá? Lembrando a vocês que essa apostila foi entregue na escola de forma impressa, mas que ela também está disponível no Google Classroom, tá? Então, se vocês acessarem lá o Google Classroom, vocês vão ter uma sala só, eu tenho várias aqui. Vem em atividades. Tá vendo aqui, ó, a apostila de agosto. Tá separado por matéria, então tem artes, educação física, ciências, português. Eu vou abrir aqui a de português para vocês verem. Se vocês clicarem aqui no link, ele vai abrir lá no Google Forms para vocês e vocês podem responder diretamente aqui, ok? Fica aí a critério de vocês, se vocês querem responder aqui ou se querem usar ali a apostila impressa e responder numa folha ou nos espaços que tem para resposta, ok? Bom, a atividade de português é a primeira já da apostila, já está na página 1. E a gente tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que se chama O Lixo, ok? Então, vocês vão ler essa crônica, que é engraçadíssima, super legal. Vocês vão adorar a leitura e vão começar, então, a responder as perguntas. 1. A narração é feita em primeira ou em terceira pessoa? Dê exemplos do texto que comprovem sua resposta. Bom, narração, foco narrativo, né? O que a gente pode ter? A gente tem aquele personagem que narra a sua história, tá? E nós temos o narrador, que é o narrador observador, que vai narrar aquilo que ele está vendo. E como que eu vou saber, então, se está sendo narrado em primeira ou terceira pessoa? Pelos verbos, pelos pronomes. Então, por exemplo, eu vou escrever alguns exemplos aqui para vocês, para facilitar. Deixa eu aumentar a letra aqui. Ela disse que gosta de chocolate. Eu disse que gosto de chocolate. Aqui, nós temos 2 exemplos, tá? E cada um deles está com um foco narrativo diferente. Nós temos, então, narradores diferentes. Neste caso aqui, eu disse que gosto. Pode ver, tem o pronome eu. Tem o verbo gosto na primeira pessoa. Então, esse trecho, nessa frase, está sendo narrada em primeira pessoa. O narrador, personagem. Já aqui, quando a gente usa o verbo em terceira pessoa do singular ou do plural, né? Ele disse, ela disse, eles gostam, eles gostaram, eles falarão. Quando eu uso, então, o ele, ela, eles e elas, eu estou narrando em terceira pessoa, tá? E aqui na primeira pessoa pode ser tanto eu quanto nós. E aqui na terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. E os verbos estarão também na terceira pessoa. Então, você vai voltar lá na história e você vai ver se tá falando eu fiz, eu falei. Apesar dos diálogos, pessoal, a gente tem falas de narrador. E aí, você vai ver aqui na fala do narrador se está sendo em primeira ou terceira pessoa, ok? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, essa é a primeira pergunta. 2. Desculpa, aqui, ó. Dê exemplos do texto que comprovem sua resposta. Você vai pegar um trecho que comprove, então, olha, está em primeira pessoa, está em terceira pessoa. E aí você vai pegar uma frase do texto que comprove a sua resposta, tá? 2. Caracterize as 2 personagens, comportamento, vida pessoal, gostos, etc. Bom, se vocês vão perceber pela história que a gente vai descobrindo um pouco sobre cada um. O que eles gostam, como que tá vivendo, o que faz, do que não gosta, do que prefere, quais são os acontecimentos da vida pessoal de cada uma dessas personagens, ok? Então, você vai pegar e colocar a mulher, e aí você põe as características, o homem, e põe as características de cada um. 3. Analisando o lixo das 2 personagens, podemos afirmar que ambas, ou seja, as 2, passaram por crises emocionais. Que elementos do lixo comprovam essa observação? Quando vocês lerem a crônica, vocês vão ver que eles vão falar, tipo, tal coisa foi jogada no lixo porque aconteceu isso, isso e isso comigo, tá? Então, você vai falar quais elementos comprovam essa crise emocional. Certo? Então, vamos supor, ela jogou
uma barra de chocolate no lixo porque ela estava com diabetes. Isso é um exemplo, não tá na história, tá? Mas é só pra... Então, como que eu responderia? Qual que é a crise? Ah, ela tá com diabetes, então o elemento do lixo que comprova é a barra de chocolate no lixo, ok? 4. Classifique o sujeito da frase. Essa frase aqui. Mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Pessoal, em relação a sujeitos, a gente tem algumas classificações aqui para explicar para vocês essa questão de classificação do sujeito. A gente tem várias classificações, tá? E aí elas vão depender de como foi construída essa frase. Eu vou escrever algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quebraram o vidro. Se eu tiver só essa frase aqui, sem mais nada antes, tá? Eu tenho o que a gente chama de sujeito indeterminado, porque eu não tenho como determinar, como saber quem fez isso, certo? Tem a classificação de sujeito simples, composto, oculto e por aí vai. O sujeito simples. Essa frase aqui, essas duas frases que eu coloquei no início, elas são exemplos de sujeito simples. Por quê? Quando eu classifico o sujeito, o que é o sujeito? É de quem, né, eu estou falando, sobre quem, sobre o que eu estou falando. E o predicado é o restante da frase. Então, quem gosta de chocolate? Quem disse que gosta de chocolate? Eu. Então, eu sou o sujeito da frase. E no caso aqui, o sujeito da frase é ela, ok? Então, pessoal, eu tenho aqui um sujeito simples. Agora, por que sujeito simples? Porque eu tenho apenas um núcleo, uma palavra que representa esse sujeito. Agora, se eu colocasse aqui, Mariana e Isabela gostam de chocolate, tá? Quem gostam de chocolate? Mariana e Isabela. E aí no meu núcleo do sujeito eu tenho dois nomes, duas pessoas, tá? Então eu tenho aqui um sujeito composto. Já falei um pouquinho sobre o sujeito indeterminado. A gente tem a oração sem sujeito, vamos supor, choveu a noite toda. Fenômeno da natureza, então os verbos que representam esses fenômenos, eles são considerados como oração sem sujeito, porque eu não tenho uma pessoa que execute, que sinta alguma coisa, que faça uma ação. Então, choveu a noite toda é um exemplo de oração sem sujeito. E vou falar sobre um sujeito agora, uma classificação de sujeito, que mudou de nome nos últimos tempos aí, né? Ele era chamado de sujeito oculto, e agora ele tem sido chamado também de sujeito elíptico, tem um outro nome que eu não vou me lembrar agora, mas a gente gentilmente, carinhosamente lembra dele como sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Ele não está explícito na minha frase, porém, por meio do verbo empregado, eu consigo descobrir quem é esse sujeito. Por exemplo, chorei ontem à noite, tá? Chorei. Qual que é a única pessoa que pode dizer chorei? Eu posso falar nós chorei? Ou ela chorei? Não posso. Isso aqui, ó, esse finalzinho aqui, ei, ele é específico de apenas uma pessoa do discurso, que é o eu, né? Eu chorei ontem à noite. Só que nessa frase aqui, o eu ficou escondidinho. Eu não precisei escrever eu chorei ontem à noite. Apenas aqui, chorei ontem à noite, eu já sei que se trata do eu. Vamos colocar aqui, corremos na São Silvestre. Corremos na São Silvestre. Quem corremos, pessoal? Quem corremos? Eu corremos? Não. Quem que está escondidinho aqui, que está sendo representado pela desinência verbal, pelo verbo? Nós, tá? Então, nesta frase aqui, vocês vão observar se a gente tem, talvez, um sujeito oculto, se a gente tem um sujeito explícito, como eu, ele, ela, nós, tá? E aí vai ser um sujeito simples ou sujeito composto, ou se não dá para eu saber, se o verbo está empregado aí na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, e aí é um sujeito indeterminado, ou se é uma oração sem sujeito, está falando de tá com verbo haver, ou está falando de um fenômeno da natureza,
tá? Então, dá uma pensadinha. Acho que após essa explicação, vocês vão conseguir fazer esse exercício. 5. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. A frase acima apresenta uma forma típica, ou seja, comum, da linguagem cotidiana, coloquial. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Linguagem coloquial é aquela linguagem despreocupada do dia a dia, da conversa com os amigos. No entanto, pode ser considerada como desvio, erro, pela língua padrão da língua portuguesa. Reescreva de modo a atender às exigências das normas da língua. Então, pela gramática da língua portuguesa, a gente tem algumas regrinhas, principalmente em relação aos pronomes, a colocação, a ordem deles na frase. E é muito comum a gente, como já está explícito aqui no enunciado, a gente cometer esses desvios, né, essa fala mais despreocupada no dia a dia. Então, eu vi eles lá na esquina ontem comprando refrigerante, tá? Só que o correto seria usar o pronome oblíquo, que é aquele o, a, os, as, lhe e tal. Tem vários aí, não vem ao caso no vídeo agora, senão fica muito comprido o vídeo, tá? Então, o que acontece? Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Tá nessa primeira parte que vocês precisariam mudar, tá? Então, dá uma pesquisada aí sobre colocação pronominal, os pronomes. Talvez alguns já vão saber, né? Eu dei uma dica aqui de pronomes oblíquos. Talvez vocês já vão conseguir reconstruir aí essa frase sem maiores dificuldades. Mas se tiver, pode chamar o seu professor, sua professora lá no grupo que ele te ajuda, tá bom? 6. Lenço de papel no lixo da mulher é uma consequência de duas situações distintas. Quais são? Quando ele encontra um lenço de papel, ela explica por que tem lenço de papel no seu lixo. E esse lenço se relaciona com duas situações diferentes. Ou seja, em quais momentos ela usou o lenço de papel? Para quê? E aí você vai colocar então quais são essas situações, ok? 7. Na parte final do texto, são feitas algumas considerações sobre o caráter social do lixo. Retire dessa passagem uma frase que poderia servir como resumo do conto de Luiz Fernando Veríssimo. Lá no final aqui da história, tá? Na conversa deles, eles vão falar alguma coisa sobre o lixo, como que ele é importante, como que ele pode, e vocês vão ver pela história, contar sobre a vida das pessoas, tá? Então, como que a gente poderia pegar uma frase que pudesse resumir essa história a respeito do lixo, né? Tipo, sabe aquelas moral da história? Alguma coisa desse tipo, que pudesse resumir, tá bom? 8. Pesquise. O que é ou era, se existe, se não existe, eu não sei, um telegrama. Gente, Google, vamos lá, telegrama. Pesquisa o que é um telegrama, tá? Depois, ao 9, pesquisa o que são champignons. Quem sabe, quem gosta? Eu gosto. Muita gente não gosta. E agora eu vou deixar todo mundo curioso para ir pesquisar. E aí você vai falar, então, o que é. 10. E para você? O lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Por quê? Tá? Então, você vai dar a sua opinião. Eu acho que é propriedade sim. Não é propriedade mais. Tá jogado no lixo lá, então não é. E aí você vai, então, encerrar as atividades de língua portuguesa, que tá bem legal, bem tranquilo. Se vocês precisarem de ajuda, podem nos chamar ali no grupo. Tá bom, pessoal? Boas atividades.